Olá, eu sou o Bispo Leno e esses são os códigos de riqueza escondidos na Bíblia. Essa é a nossa mentoria aqui fechada para pessoas que realmente querem se apossar desses códigos, não só como conhecimento. A gente sempre pede para que a pessoa assista pelo menos 5 vezes os códigos. Serão 23 códigos, eles vão ficar disponíveis para você, dependendo do... se você fez a mentoria completa, por 1 ano. Para que você possa estar sempre assistindo, para que você se encha do conhecimento e aplicando esses códigos na sua vida, muitos deles você vai ter que aplicar diariamente, você pode ter certeza que transformando conhecimento em sabedoria, esses códigos são poderosos para destravar a tua vida financeira. Porque vai destravar o teu espírito, vai destravar a tua mente e, claro, você com uma nova visão, você com novos sentimentos, você com novos pensamentos, você com novas atitudes, você também vai desfrutar de uma nova vida. Você vai ver que você não precisa, para prosperar, que os ventos estejam favoráveis à economia mundial, à economia do país. Você vai ver que você não depende de um governo de direita, de um governo de esquerda. Você depende só de você mesmo, só de você mesma. Que Deus já te deu tudo o que você precisa para reinar aqui nessa terra, para você dominar aqui nessa terra, para você crescer aqui nessa terra, para você florescer aqui nessa terra e ter uma vida abundante, uma vida abençoada, como está prometido no livro que vale a soma de todos os livros, a Bíblia Sagrada. Então hoje nós vamos passar para você o 10º código. O 10º código ele é muito poderoso. Se você aplicar esse 10º código, você vai ter uma vantagem muito grande diante da maioria das pessoas, 99,9% ou até mais, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo pós-pandemia, né? Está acabando aí a pandemia, de vez em quando a gente tem alguma variante aí, o nível de contaminação aumenta devido ao número ser muito grande de aglomeração. Eu estou gravando esse vídeo agora nas férias de julho, e já começam aí a pipocar algumas notícias de muitas pessoas voltando a estar infectadas, enfim. Mas a gente acredita que o pior já passou. Só que a gente está saindo de uma pandemia que afetou o mundo em todos os aspectos e também economicamente, e nós entramos numa crise mundial financeira. Não se trata de uma crise do Brasil, mas um colapso financeiro aqui no país, em toda a Europa e também no país mais poderoso economicamente do mundo, os Estados Unidos. Níveis de inflação são alarmantes. O que você comprava com R$100 há algum tempo atrás, você não consegue comprar hoje. Você que vai no supermercado, você que vai num restaurante, você sente no bolso as coisas encarecendo cada vez mais e o dinheiro, a moeda, ela perde o valor de compra. A gente também tem uma crise por causa de uma guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, que cada vez mais países são envolvidos, o mundo está em estado de alerta. Ninguém esperava por essa guerra e quando começou como apenas um conflito, achou que ia se demorar poucos dias e a guerra já se estende há meses, cada vez pior, muitos inocentes morrendo, os países da Europa, os Estados Unidos fazendo várias sanções econômicas para sufocar a Rússia economicamente, mas a Europa dependente do gás russo, e também a Rússia, como uma grande potência mundial economicamente, não só militarmente, mas economicamente. Nós temos aí dos países que alimentam o mundo, nós temos a China, nós temos os Estados Unidos,
nós temos o Brasil, nós temos a Rússia e nós temos a Índia. Então, está tendo todo esse conflito. Na verdade, está aí essa batata quente na mão dos Estados Unidos, na mão da comunidade europeia aí, dos países da Europa, das potências europeias, e ninguém está sabendo o que fazer. Então, se você aplicar esse código aqui, você vai ter uma grande vantagem sobre a maioria das pessoas. E o 10º código, eu vou repetir aí para você 3 vezes, para você tomar nota. O 10º código, ele parece óbvio, mas não se esqueça que o fracasso da maioria das pessoas é porque elas ignoram o óbvio. O feito é melhor do que o perfeito. Vou repetir para você, o feito é melhor do que o perfeito. Parece aí? O feito é melhor do que o perfeito. Da onde nós tiramos, da nossa cabeça, do nosso coração, da nossa imaginação, que nós tiramos que o feito é maior, é melhor, dá licença, é melhor que o perfeito? Não. Nós tiramos do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, aquele que foi o mais sábio de todos os tempos, e não só o mais sábio de todos os tempos, o mais rico de todos os tempos. Ele diz: quem somente observa o vento, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, nunca semeará. Olha só que coisa forte, hein? Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará, quer dizer, nunca colherá. Você sabe qual é a grande desculpa das pessoas fracassadas? Qual é a grande desculpa das pessoas fracassadas? A grande desculpa das pessoas que não realizam os seus sonhos, que não tiram os seus projetos do papel. Aliás, tem gente que nem coloca o projeto no papel. A gente vai falar disso sobre um próximo código, uma próxima aula. Ela não chega nem a colocar o projeto dela no papel, quanto mais tirar do papel. Você sabe qual é a desculpa daqueles que não realizam nada? Daqueles que não fazem nada? Daqueles que não conquistam nada? Entra ano e sai ano. A desculpa é: eu quero que seja perfeito. Quando eu realizar o meu sonho, eu quero que seja perfeito. Quando eu abrir o meu negócio, eu quero que seja perfeito. Quando eu colocar a minha ideia em prática, eu quero que seja perfeito. Quando eu começar a empreender, eu quero que seja perfeito. Então as pessoas querem que seja perfeito. Ela confunde a vida real com um filme. Ela confunde a vida real com um romance. Ela confunde a vida real com um desenho fantasioso da Disney. E Salomão diz, olha, quem somente observa o vento, quer dizer, quem fica olhando para o tempo, quem fica olhando para as circunstâncias, quem fica esperando o vento soprar a seu favor, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará, quer dizer, não vai semear, também não vai colher, porque fica olhando para o tempo, fica olhando para o vento, fica olhando para as circunstâncias. Ela fica esperando o seguinte: olha, quando eu tiver mais gente me apoiando, quando eu tiver mais gente comigo, quando eu tiver mais gente abraçando o meu projeto, abraçando o meu sonho, por enquanto é só eu, mais uma pessoa, mais 2 pessoas, eu quero um número maior de pessoas, né? E as pessoas têm essa carência, principalmente a gente vê isso aí nas redes sociais. Ela nunca entra ano e sai ano, ela nunca vai colocar o projeto dela em prática, ela nunca vai colocar o sonho dela em prática, ela nunca vai tirar o projeto dela do papel, ela nunca vai ambicionar algo maior. E acontece, sabe o quê? O efeito contrário. Aquelas poucas pessoas que estavam apoiando ela acabam deixando de apoiar, acabam se afastando dela, porque vem que ela fala, e ela nunca realiza nada.
Tem pessoas que ela diz assim, não, eu vou esperar o ano perfeito, o ano que o mundo estiver em paz, o ano que o mundo estiver em crescimento econômico, os Estados Unidos vai voltar a crescer economicamente, a Europa, aqui o Brasil, vai ter uma eleição agora, pode ter uma mudança de governo. E tem gente, preste bem atenção o que eu vou dizer, tem gente que está esperando por esse ano perfeito desde quando Sarney assumiu a presidência no lugar de Tancredo Neves, que morreu. Ela está esperando esse ano perfeito desde a época do Sarney. Fazem mais de 3 décadas que ela está esperando esse ano perfeito. E o ano perfeito nunca vem. Imagina 3 anos atrás, quem estava esperando o ano perfeito, veio a pandemia, lockdown, sufocamento da economia, fecha-se o mundo, a pessoa para por 2 anos, a pessoa parou por 2 anos. Aí ela fala assim, não, quando acabar a pandemia, as coisas vão melhorar e eu vou poder, enfim, eu vou plantar o meu sonho, enfim, eu vou plantar o meu projeto, enfim, eu vou poder ampliar o meu negócio, a minha empresa sair de microempresa para ser uma grande empresa, eu vou abrir outras filiais, eu vou esperar, esse ano vai vir. Aí acaba a pandemia, começa uma guerra, acaba a pandemia, começa uma crise global financeira que atinge todos os países. Então agora nós estamos, para você que está assistindo essa aula, que você acompanha toda semana, nós estamos no mês de julho, na metade desse ano, já foi embora, e a pessoa fala assim, não, ano que vem, eu tenho certeza que ano que vem vai ser melhor. A pessoa está sempre esperando pelo ano perfeito, ela está sempre esperando pelo tempo perfeito. Ela quer o capital inicial perfeito, ela quer o recurso perfeito, ela quer o prédio perfeito, ela quer o lugar perfeito, e ela fica gastando o que ela tem de mais precioso que nunca vai voltar. O seu bem mais precioso, o seu tesouro mais precioso, a sua riqueza mais preciosa é o tempo. Você pode ter uma dívida de $1 bilhão. Alguém aqui que está assistindo essa mentoria tem uma dívida de $1 bilhão? O ex-presidente Trump, um empresário muito bem sucedido, já teve uma dívida acima de $1 bilhão. Ele conseguiu pagar essa dívida, ele foi mais além, se tornou presidente dos Estados Unidos, está pensando em lançar sua candidatura mais uma vez, é um dos preferidos dos americanos para voltar ao poder, mas ele nunca mais vai ter 40 anos. Pergunte para ele ou para qualquer pessoa poderosa desse mundo que está acima dos 70 anos, quanto que ele pagaria? Ele pagaria $1 bilhão, $2 bilhões para ter 40 anos de novo, para ter 30 anos de novo. Mas o tempo é algo que você não tem de volta. Por isso que você não pode esperar o momento perfeito, por isso que você não pode esperar o ano perfeito. Você tem que ver oportunidades onde todo mundo vê dificuldade. Você tem que ver que a pandemia, essa crise que veio com a pandemia, essa crise que nós estamos atual, ela vai igualando todo mundo no mesmo patamar. Seja os grandes, seja os médios, seja os pequenos. Aqueles que na corrida para o crescimento, aqueles que na corrida para o sucesso, aqueles que na corrida para a riqueza, que estavam lá na frente, por causa da crise econômica, tiveram que recuar. A gente tem pessoas aí bilionárias, inclusive pessoas aqui no Brasil, que estavam na lista da Forbes, que por causa dessa crise econômica saíram da lista da Forbes, perderam muito dinheiro. Então você vê que a corrida zera, ou praticamente zera. Quem tinha muitos quilômetros e milhares de quilômetros de vantagem sobre você, essa vantagem ela encurta.
Então a corrida começou a corrida está começando de novo. E a maioria das pessoas estão paradas, a maioria das pessoas estão paralisadas. Porque a crise é o quê? É o medo. O medo, quando você se deixa vencer pelo medo, você paralisa. Então as pessoas, a maioria delas agora estão segurando não só o seu dinheiro, elas estão segurando os seus projetos, elas estão segurando o seu sonho. E aqueles que ousam dizer o seguinte e fazer dessa maneira: eu não vou esperar o momento perfeito, eu não vou esperar o ano perfeito, eu vou semear agora, eu vou fazer agora, eu vou realizar agora. Então essas pessoas começam a plantar, a dar início, a dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, a plantar suas sementes, mesmo que não tenham todos os recursos, porque elas têm fé que os recursos vão vir, as coisas vão acontecer, as coisas vão se mover a favor delas, porque ela não está parada, ela está se movendo. Então, essas pessoas, nessa corrida que reiniciou, elas começam a ter vantagem sobre aqueles que estão paralisados, sobre aqueles que estão parados, sobre aqueles que estão com medo. Não se esqueça do que está escrito no maior livro da história da humanidade. Quem somente observa o vento, as circunstâncias, o momento perfeito, nunca vai plantar. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Quer dizer, a paralisia que você tem para plantar, você vai ter essa mesma paralisia para colher. Se eu fosse esperar o momento perfeito, eu não teria dado início a essa mentoria. Eu não tinha os melhores equipamentos, aliás, disponíveis, a gente não tinha os melhores equipamentos, não tinha um lugar perfeito para gravar, então eu gravo aqui na minha biblioteca, porque eu acredito que o conteúdo, eu acredito que o espírito que é passado, ele está acima do equipamento perfeito, ele está acima do momento perfeito, ele está acima do ambiente perfeito, e eu não podia esperar o ano perfeito, eu não podia esperar o cenário perfeito, eu não podia esperar o momento perfeito. Então, o feito, lembrando o 10º código, o feito é melhor que o perfeito. Então, nós lançamos, dando o nosso melhor, com as melhores condições que nós tínhamos, até nós termos condições melhores para fazer melhor ainda, nós lançamos o curso, nós lançamos a mentoria Código de Riqueza Escondidos na Bíblia. E tem vidas, a sua vida não seria abençoada, a sua vida não seria impactada se eu estivesse esperando o ano perfeito, o momento perfeito. Quem sabe ano que vem seria tarde demais para muitos que nos assistem, que pensam em se suicidar, que estão deprimidos, que estão doentes não só fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente. Eu também comecei o ministério há pouco tempo. Alguns meses eu comecei o ministério. Não era o momento perfeito, eu não tinha condições perfeitas, porque a grande riqueza não está no bolso, a grande riqueza está na tua cabeça, a grande riqueza está no teu coração. A grande riqueza é você ter convicção. A gente vai falar um código para vocês, vai passar um código sobre convicção. É a gente ter certeza e você ter coragem para vencer qualquer limitação, para você vencer qualquer medo e subir o primeiro degrau e Deus vai mostrando a escada para você. É fácil? Não, não é fácil. Tem lutas, é claro que tem lutas. Você comete erros? Claro que você comete erros. Agora, os erros, os fracassos temporários que vão aparecendo no meio do caminho dos vencedores, de todos os vencedores, a gente usa como degrau para ir subindo até chegar ao sucesso. Os primeiros quilômetros são os mais difíceis.
Quando as coisas estão crescendo, você não vê um pinheiro, você não vê um cedro nobre, você não vê nenhuma árvore crescendo, fazendo barulho. Você não vê um leão, quando ele está em crescimento, fazendo barulho do crescimento. Quando você deixou de ser bebê para ser criança, de ser criança para ser adolescente, de ser adolescente para ser jovem, de ser jovem para ser adulto, ou de adultos você já está numa fase já que é considerado terceira idade, talvez, você não ouviu nenhum barulho de crescimento, mas você cresceu. As árvores crescem, os animais crescem sem fazer barulho. O problema é que as pessoas acham que o crescimento vai ter barulho. Os primeiros quilômetros são silenciosos, os primeiros quilômetros são mais difíceis. O que você faz? Você simplesmente persevera. Você simplesmente não desiste. Você continua em frente, mesmo que seja sozinho por algum momento, porque depois, quando as coisas começarem a dar certo, quando as pessoas verem que está florescendo, quando as pessoas verem que está crescendo, todo mundo vai querer te procurar. Aí as pessoas vão te apoiar, aí as pessoas vão dizer, eu sabia que ia dar certo, eu sabia que você ia conseguir, eu sempre acreditei em você. Aí não vai faltar pessoas. Então o que é que você faz nesse momento, dos primeiros quilômetros, dos primeiros dias, dos primeiros meses, dos primeiros anos? Não desista. Não desista. Não desista. Persevere. Persevere. E guarda esse código com você. O feito é melhor do que o perfeito. O Bill Gates criou o sistema de computador dele, que ele está atualizando até hoje. Imagina se o Bill Gates fosse esperar o Windows. Quantos Windows você já teve? Quantos programas do Windows você teve que comprar? Quantas vezes você tem que atualizar? Imagina se o Bill Gates fosse esperar ficar perfeito. Aliás, eles ganham dinheiro, rios de dinheiro, com aquilo que é imperfeito, porque no decorrer do processo vai se aperfeiçoando. Isso é o segredo das pessoas milionárias, bilionárias, das pessoas de sucesso. O feito é melhor do que o perfeito. Eclesiastes 11:4. Vou falar mais uma vez para a gente encerrar. Quem somente observa o vento, quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. O momento é agora, não é o perfeito, mas tem que ser feito. Deus é contigo, eu sou o Bispo Leno, e esse é o 10º código de riquezas escondidos na Bíblia. E até semana que vem. Deus abençoe. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar um dia e você vai ser uma pessoa de sucesso, ou voltar a ter sucesso em dobro do que você já teve, e você vai me falar o quanto que esses códigos foram importantes. Eu queria que você falasse dessa mentoria para os seus amigos, falasse dessa mentoria para os seus familiares e orientasse eles a adquirir esses códigos, se esses códigos estão realmente abençoando a tua vida, e eu tenho certeza que está abençoando. Até a semana que vem. Deus abençoe você com muita riqueza e muita prosperidade e, acima de tudo, paz e saúde.